Olá, irmãos. A graça e a paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Nós estamos preparando para nós trazermos uma mensagem da parte de Deus para nossos corações, através do livro do profeta Miqueias. Profeta Miqueias, alguém fala assim, profetas menores, mas na verdade a mensagem de Deus, toda ela é grandiosa, né? Nós queremos falar um pouquinho sobre o Miqueias, o profeta do Senhor. Ele viveu numa época de 700 anos antes de Cristo até 686 antes de Cristo. O profeta Miqueias, ele também viveu contemporâneo com o profeta Oséias e o profeta Isaías, quanto que o profeta Oséias foi um profeta que profetizou para as 10 tribos de Israel, no Reino do Norte. E o profeta Isaías, ele falou mais para a corte de Jerusalém. Então, os dois profetas, eles falaram para a classe mais alta. E o profeta Miqueias, ele falou e pregou para o povo mais simples de Judá, a região mais simples. E qual seria a profecia que Deus determinou, passou para que o profeta Miqueias desse para o povo? Nós vemos que a pregação, a profecia de Miqueias para o povo não é diferente daquilo que nós vivemos em nossos dias de hoje. Na verdade, a mensagem de Deus, ela nunca muda. Ela sempre é a mesma, Deus chamando atenção, é Deus procurando colocar as coisas no lugar através dos seres humanos, buscando aos seres humanos a um contato melhor, para que possamos viver de uma maneira que agrada mais a Deus. A profecia do profeta, naquela época, ele pregava umas pregações, dando uma sentença punitiva e também, ao mesmo tempo, um socorro em tempo oportuno. Deus é assim, ele fala para nós, ele às vezes dá até algumas profecias, algumas sentenças punitivas, mas ele dá também a oportunidade, no momento certo, ele dá a oportunidade para o ser humano, para compreender. Nós queremos dar uma ênfase aqui nessa palavra aqui, entre muitas que o profeta Miqueias falou, ele falou de algo aqui interessante que eu achei aqui importante. Ele falou, a profecia dele foi vamos dar o nome assim, uma profecia de castigo, mas também de salvação. E nós queremos relatar para os irmãos que uma das coisas que Deus passou para o profeta é que ele falasse ao povo, porque o povo sempre foi rebelde, né, naquela época, como é até hoje. Então ele falou com o povo para que o povo evitasse ou tirasse do meio deles a idolatria. São 3 coisas interessantes: idolatria, injustiça, rebelião e ritualismo vazio. Nós queremos pensar um pouquinho nessas palavras aí. Deus odeia a idolatria. Deus não gosta da idolatria. Nós vemos que a idolatria, ela tem detonado o povo de Deus. Idolatria de várias maneiras, não só simplesmente de imagem, mas também de pessoas, idolatrar pessoas. Quantas pessoas nós vemos hoje que usa alguma coisa ungida ou consagrada de um líder para que ele ore a Deus, para que ele busque a Deus através de alguma coisa representando a unção do Espírito Santo feito por alguém. Isso aí eu considero como uma tremenda idolatria. Quando Deus não aceita esse tipo de coisa, nós devemos buscar ao Senhor, buscar Ele, independente de qualquer coisa
que nós temos para incentivar. O incentivo deve ser a fé, buscar com determinação, buscar com uma busca de reverência, reconhecendo que Deus é acima de tudo. Então Deus falou sobre a idolatria. Também nós vemos que a idolatria, ela vem além de imagem. Eu posso dizer para os irmãos que eu nasci, eu cresci, eu vivi um bom tempo, até meus 32 anos, servindo, ou participando de uma chamada religião, do qual a gente só conhecia a idolatria, a gente não tinha uma experiência da palavra de Deus. E hoje em dia, como profeta naquela época, também nós devemos levar a mensagem de Deus a tantos outros que estão aí agarrados à idolatria, presos à idolatria, levando, né, a verdade do Evangelho, a verdade da palavra, aquilo que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O povo precisa conhecer as verdades de Deus, do Evangelho de Cristo, para que eles possam ser libertos dessas coisas que Deus abomina, Deus não aceita de maneira nenhuma. Se é uma coisa que Deus odeia, é a idolatria, é o pecado. Também nós vemos aqui uma outra parte que o Senhor falou, a injustiça. Quanto nós vivemos no nosso mundo, nos nossos dias, quanta injustiça. Naquela época já existia. Naquela época já existia a injustiça social. E o profeta falou sobre as injustiças. Hoje nós vivemos no mundo, no nosso Brasil, nosso estado, em todos os lugares nós temos muitas injustiças. Os povos fazendo injustiça, não cumprindo aquilo que Deus determinou, aquilo que Jesus deixou que nós amássemos uns aos outros, que nós procurássemos viver um para os outros, e assim, dessa maneira, nós vemos que quantas pessoas usam de injustiça, faz o ser humano passar a sofrer, rouba, eles fazem tantas coisas, corrupção, tira o dinheiro da onde seria destinado para ajudar alguém, para matar a fome, para curar, para a saúde. Então, quanto dinheiro que o povo desviam de tudo isso aí, fazendo uma injustiça. Também o Senhor falou sobre rebelião. Nós vemos muitas pessoas hoje em dia, pessoas que fazem rebelião. Deus não aceita isso de maneira nenhuma. Nós não podemos viver em divisões, nós precisamos unir mais, principalmente nós, os povos, nós, os irmãos, os cristãos evangélicos, que procuram viver a palavra de Deus, precisamos, unir mais, viver num propósito mais com Deus, para que o Evangelho, a palavra de Deus, possa verdadeiramente chegar às pessoas e as pessoas possam reconhecer as coisas que precisam viver para que sejam bem para todos. Então nós não devemos evitar o máximo possível qualquer tipo de aquilo que é rebelião, é aquilo que não tem união, que nós não fazemos por onde temos uma comunhão com as pessoas, ter assim um contato com as pessoas, de uma vivência de acordo com a vontade de Deus. Deus não gosta também disso. Isso aí era uma das coisas que o profeta pregava e falava para aquele povo, um povo mais humilde, igual nós falamos, era um povo mais humilde, mas também ali no meio daquele povo já existia muitas coisas, muitas rebeliões. Também ele falou de uma outra coisa que nós anotamos, que é o ritualismo vazio. Quantos nós vemos aí o ritualismo vazio, pessoas, igrejas, Não estamos aqui para condenar a igreja, mas estamos dizendo para dizer cultos, pessoas vivendo um momento de cultos vazios, sem determinação nenhuma, fazendo as coisas, cumprindo de todos os dias. Eu já disse que quando eu fui criado
num programa de religião, que a gente sabia de tudo que acontecia. Irmão, desculpa de eu dizer, mas é uma coisa que a gente viveu. Os cultos, a chamada missa, que a gente assistia, a gente já sabia, verdadeiramente a gente não participava, a gente assistia, porque a gente sabia tudo o que ia acontecer. Se os irmãos não sabem, são coisas que, às vezes, muitos hoje não sabem, como eram na minha época. Eu estou com 72 anos, a minha época é de meus 10 anos para cima, 13, 15 anos, e eu vivi a um momento que a gente ia na igreja. Na verdade, eu vivi até os 32 anos. A gente ia à igreja, chegar lá, já sabia tudo o que ia acontecer, e sabia tudo que eu já marcava assim, começou, está no meio, agora está no meio, daqui a pouquinho está encerrando. Daí eu sabia que quando ia encerrar, ia acabar tudo. Então eu vou estar se esperando aquele momento, vai acabar. Está acabando, então a gente entrava vazio e saía vazio também, porque não tinha uma palavra que a gente pudesse aprender alguma coisa. Então, hoje, nós estamos também vivendo até momentos assim, até mesmo no meio evangélico. Hoje nós vemos aí a música gospel, o mundo da música, do louvor, estão sendo mais uma coisa extrovertida em fazer tantas coisas, em gritar, pular, dançar. Então, e no fundo aquilo ali fica tudo, na verdade, vazio. Tudo ali é só momentos de prazer, de alegria, que não leva a nada. Então, precisamos ter algo mais sério, palavra mais séria. Então, isso que era, naquele tempo oportuno, que o profeta falava com aquele povo, que nós também devemos viver hoje. Na verdade, profeta, como viveu 750 anos antes de Jesus, já acontecia essas coisas e ele já pregava sobre isso, e nós hoje temos que continuar combatendo também essas coisas, levando a mensagem correta, mensagem séria, mensagem com objetivo, vindo de Deus. Na verdade, também nós temos que olhar outra parte, são muitas partes, porque pode às vezes até ter culto solene também com tanta seriedade, que às vezes torna também um ritual também sem produtividade nenhuma, que às vezes fica só naqueles ritos de muita seriedade, de muita coisa, e acaba também atrapalhando. Devemos saber viver, saber pregar, sabermos falar com as pessoas, ter contato com as pessoas, para que possamos levar uma palavra objetiva para as pessoas. Como diz assim, não julgar. Em tempos de horas de falar de Deus, não julgar conversas fora. Então, precisamos usar também tudo isso aí para que possamos viver de acordo com a palavra de Deus, ser o verdadeiro mensageiro da palavra de Deus. Os profetas viveram desta maneira. Nós precisamos pregar, precisamos falar que o Senhor Jesus, ele já veio uma vez, ele morreu na cruz, e ele veio para nos salvar, que Deus enviou para nos salvar, e ele foi à cruz, e ele ressuscitou, e que ele voltará. Às vezes, irmãos, nós vemos também muitas pessoas, muitos pregadores, pastores, querendo também enfeitar tanto, buscar tanta coisa, querer incrementar tanta coisa, tanta tecnologia dos dias de hoje, sendo que a mensagem de Deus, ela não foge, ela não precisa de tecnologia. O Senhor Jesus pregou, falou de uma maneira que todos os povos entendiam, raça, cor, cultura, todos entendiam a mensagem de Deus. E nos dias de hoje, nós vivemos também nessa patamar de pregar, de falar com seriedade, mas ensinar aquilo que é objetivo, aquilo que é necessário para que o ser humano possa ser feliz, o ser humano possa conhecer, o ser humano possa viver esta palavra. Outra coisa interessante que também nós precisamos fazer hoje, eu sempre digo, nós vivemos a palavra. Antes de pregar, antes de
antes de falar, antes de anunciar, nós precisamos viver esta palavra, andar na presença do Senhor, viver esta palavra, andar de acordo com a vontade de Deus. Falando também um pouquinho sobre a volta de Jesus, porque naquela época, na verdade, o profeta pregava sobre essas coisas, de viver, andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, fugir da idolatria, fugir do pecado, das injustiças, das rebeliões, né? Procurar fazer as coisas mais corretas, mas não se falava muito sobre a volta de Jesus, porque Jesus, na verdade, ainda não tinha vindo, faltavam muitos anos para Jesus vir. Mas hoje, nós já vivemos uma época em que nós podemos falar que o Senhor já veio e que o Senhor voltou ao céu, mas Ele voltará para buscar a sua igreja num tempo que nós não sabemos, não cabe a nós a saber, que o próprio Jesus falou com os discípulos, que não cabia a eles a saber o dia ou a hora, mas que era determinado pelo Pai, pelo Senhor, já estava tudo determinado, está tudo certinho. Então, Deus sabe a hora direitinho, acredito que Jesus, hoje ele sabe, ele estava na carne, então ele falou com os discípulos que nem ele, nem os anjos sabiam, mas hoje ele sabe, porque ele também é Deus, e a partir do momento que ele me disse, me dado todo o poder, nos céus e na terra, então ali, tudo, para ele é tudo, ele é Deus também. Então, ao momento, nós aguardamos e estamos vendo muita coisa, o Senhor Jesus não deixou para nós a data correta, o tempo correto, o ano correto, o milênio correto, mas deixou para nós alguma coisa do qual nós poderíamos sentir que estava se aproximando. Como muitas coisas vêm acontecendo nos nossos dias, fenômenos acontecendo, coisas que nós olhamos que é algo do qual o Senhor Jesus falou. Uma das coisas interessantes é o Evangelho ser pregado. O Evangelho está sendo pregado através de rádio, televisão, missionários, hinos aos países que eram fechados. O Evangelho está chegando lá, às vezes, com um pouco de dificuldade ainda, os países ainda não abriram, tem um país que ainda não abriu totalmente, mas o Evangelho está sendo pregado lá, está sendo falado. Então, o Senhor Jesus, quando disse de muitas coisas que iriam acontecer, haveria que esse Evangelho seria também pregado aos quatro cantos do mundo. E eu vejo, no momento, que esse Evangelho está sendo pregado, está sendo falado, está sendo ensinado a quase todas as nações, ou todas as nações. Então, nós estamos aproximando desta volta do Senhor Jesus. Eu quero deixar, finalmente, aqui os versículos que nós escolhemos para ler para os irmãos. Uma coisa interessante, né? Primeiro nós pregamos e depois nós falamos o versículo. Mas daquilo que nós estamos falando, nós estamos fazendo um apanhado, na verdade, no livro todinho de Miqueias, que o objetivo dele foi esse. São 7 capítulos que tem neste livro do profeta Miqueias. Então, eu escolhi aqui um versículo que está no capítulo 1, no capítulo 2, o versículo 1, o Senhor deixou essa palavra para as pessoas dentro daquilo que nós falamos aqui, das injustiças sociais que acontecem. O Senhor falou alguma coisa aqui nesse versículo 1 do capítulo 2, diz assim: ai daqueles que tramam maldade, que mesmo repousando em suas camas, planejam crueldade, e logo que o dia amanhece, eles executam seus planos malignos, pois tem poder para isto. O povo tem poder para isso, um poder não vindo de Deus, né? Um poder das trevas para fazer tudo isso, para fazer maldade, para maquinar maldade e para realizar as maldades que tem para realizar. E também, essa aí é a parte da crueldade, né? Do povo, a parte que o povo receberão o castigo. Mas falamos também que Deus, que o profeta falou, aqueles que
vivem no pecado, vivem na rebeldia, vivem na idolatria, mas também que o Senhor tinha e tem para todos nós um momento oportuno também de nós ter a oportunidade de ser salvo. E aqui o Senhor falou aqui no capítulo 7, os versículos 19, deixou uma mensagem seguinte: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a tua lealdade a Jacó e o teu amor misericordioso a Abraão, conforme assim o prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. O Senhor jurou que daria oportunidade para nós. Então, aqueles que, ou quase todos, têm oportunidade. Às vezes não acontece, não chega, não fazem, aqueles que verdadeiramente não quiserem. Mas aqueles que quiserem consertar com Deus, Ele dá a oportunidade e Ele não leva em conta os momentos, as crueldades que às vezes sempre aconteceu e sempre às vezes fizeram. O Senhor joga para longe, joga para distância, e a Bíblia diz que Ele não se lembra mais dos nossos pecados, porque o Senhor tem poder para isso. Ele jamais vai cobrar de nós o nosso pecado quando nós verdadeiramente o aceitarmos e deixar que o Espírito Santo do Senhor muda o nosso coração, muda a nossa vida, muda a nossa trajetória, transforma com o poder que Ele tem para nos transformar. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os irmãos e que nós possamos verdadeiramente aprender a cada dia com tudo aquilo que o Senhor deixou para nós aprender. Nós vamos agradecer o Senhor nesse momento por esta palavra, pela vida desse profeta que viveu lá no passado e deixou uma mensagem de Deus para nós. Amantíssimo Deus, soberano Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade, Senhor, de ser um porta-voz da Tua palavra, Senhor. De sermos usados, Senhor, para trazer uma mensagem do Senhor para muitos corações, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a unção do Teu poder, Senhor, na vida de cada um de nós, para que possamos entender, Senhor. Abre, Senhor, as nossas mentes, Senhor. Abre a mente daquele do qual a mensagem do Senhor está chegando, Senhor. Abre a mente, abre o coração, Senhor, para que possam, Senhor, entender e guardar esta mensagem, Senhor. E não somente entender e guardar, mas viver a Tua palavra, andar na Tua presença, deixar ter transformado a vida, Senhor, para que possamos assim ter uma caminhada, Senhor, nos caminhos do Senhor, sabendo a certeza de que nós temos um endereço certo quando nós servimos ao Senhor. O endereço nosso é lá nos altos céus. Meu Deus, meu Pai, obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero deixar uma frase que eu ouvi muito interessante. Você aprenda com o ontem, viva o hoje e confie no amanhã.